Boa tarde, queridos alunos. E aí, como estão curtindo a quarentena com bastante atividades no GR8? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam estudando. Com tantas atividades, né, para serem realizadas. Como foi passado no meu último recado, lembra? Para todo mundo ter acesso todo dia no GR8, reforçando, porque é lá que vai ser feita a sua presença. E vai ser passado para o CIG a sua presença, tá bom? Então, reforçando, todos entrem, por favor, diariamente no GR8, ok? Então, vamos lá. Como tá todo mundo, né, muito tempo, já 2 semanas sem aula presencial, porque tá tendo conteúdo disponibilizado no GR8, né? Eu pensei, os meninos devem estar um pouquinho congelando os conhecimentos. Vamos rever as matérias que a gente viu em sala de aula? Pois tá. Vimos, né, dissertação argumentativa. É uma tipologia textual que traz bastante receio e medo em vocês. Só que vocês sabem que é o quê? O que eu falei pra vocês falarem? Que é fácil. É fácil. Repita aí comigo. É fácil e eu vou tirar de letra o Enem esse ano. Tirar quanto? 1000? Humildade aí, gente. 1000 pontos na redação. Além de fechar todos os simulados de redação dos bimestres, né? Do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, com 10 pontos. Eu sei que você é capaz. Então, vamos lá. O que é uma dissertação argumentativa? É uma tipologia textual, na onde você expressa, põe seu posicionamento de acordo com o relacionado tema. Eu vou expressar minha opinião, sendo impessoal, né? De acordo com aquele tema. Então, vamos lá? Lembrando que o nosso texto tem que ter o quê? Clareza e objetividade nas nossas palavras. Linguagem formal e simples. Lembrando também, eu vejo meu tema lá, peguei minha proposta, vou sair correndo, né? Pra escrever, porque eu tô cheia de ideias. Não, peraí. Organize suas ideias. Faça o seu projeto de texto primeiro, depois você põe em prática. Depois do seu projeto de texto estiver pronto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso projeto de texto, então. Por onde eu começo? Pela introdução. Eu começo pela introdução. Lembra que a professora dividiu a introdução em parte A, parte B e parte C? Então, vamos lá. A parte A, eu utilizo tanto uma alusão histórica quanto uma exemplificação. Ah, professora, mas alusão, o que é alusão histórica? A alusão histórica é quando você compara algo do passado, ou alusão filosófica, compara algo ou alguém com o seu problema, com o seu fato real. Por exemplo, eu vou comparar aqui, vamos lá. Vamos pegar um exemplo que eu vou comparar. Aristóteles. Aristóteles é um filósofo. Então, eu vou comparar a fala de Aristóteles com o meu problema. Por exemplo, de acordo com Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. Entretanto, o contexto atual do Brasil, no século XXI, se percebe o contrário. Uma vez que o tema, por exemplo, que tema que demonstra que não segue-se a justiça? Feminicídio? O quê? E aí? O sistema, a crise, o colapso, né, dos hospitais, do sistema de saúde, a crise no sistema penitenciário. Então, você pode utilizar
relacionar temas, né, com alguns filósofos, de acordo com a sua proposta que a professora aqui vai colocar no GR8. Igual a proposta dessa semana foi o quê? A importância da educação à distância no Brasil. Correto? Então, a gente também pode utilizar o quê? Legislação. Constituição Federal, a última Constituição Federal, né? De 1988. O que mais que a gente pode utilizar? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A gente pode utilizar falando sobre a Revolução Industrial. Isso é uma alusão histórica. Quando eu falo de Revolução Industrial, quando eu falo do período da escravidão, é Revolução Industrial. Quando eu falo, corta. Quando eu falo de escravidão, é uma alusão histórica. Correto? Certo. Então tá. Minha parte A, eu posso utilizar isso. Eu posso utilizar a alusão histórica, quando eu falo de Revolução Industrial ou escravidão. Eu posso utilizar exemplificação, artigo da Constituição. Lembra que eu falei? Lembra do artigo 5º e 6º. Estudem o artigo 5º e 6º da Constituição Federal de 1988. Você pode utilizar ele como exemplificação de acordo com o seu tema. Porque a maioria dos temas são problemas. Se eles são problemas, eles ferem o direito. São problemas da sociedade. Então, eles ferem o direito da sociedade. Correto? Seguinte, então. Vamos partir para a parte B. O que eu vou colocar na parte B? Gente, lembrando que isso aqui é só um parágrafo de introdução. A parte A é o primeiro período até o ponto, né? Eu ligo com um conectivo que é chamado de conjunção. A parte A com a parte B. A parte B eu vou só apresentar o meu tema. Eu vou contar para quem tá lendo a minha redação qual que é meu tema. Então, se o meu tema é a crise no sistema penitenciário brasileiro, eu vou lá estar contando. Por exemplo, vamos utilizar a alusão, a exemplificação dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 defende a manutenção do respeito entre os povos de uma mesma nação. Isso foi a parte A que eu falei. Agora vamos falar a parte B? No entanto, utilizei um conectivo. Lembra de eu falar? Quando eu vou começar a parte B, eu utilizo um conectivo. No entanto, o cenário atual brasileiro observa-se justamente o contrário quanto à questão da crise no sistema penitenciário brasileiro. Isso é a minha parte B. Eu contei para o meu leitor que o meu tema é a crise no sistema penitenciário brasileiro. Ok? Feito isso, ponto. Aí eu já coloco. Então, quanto à questão da crise no sistema penitenciário brasileiro, trazendo diversos prejuízos, que seria agora os prejuízos, eu conto 2 prejuízos, que é a minha parte C, que é a minha tese. A tese é competência 3, gente. Lembra? Competência 3, onde mostra o seu posicionamento, que você sabe interpretar a proposta e sabe se posicionar de acordo com ela. Então, a minha tese é o quê? É onde eu vou me posicionar. Eu vou ler a minha proposta e vou pensar, vou enxergar 2 problemas. Sempre que pegar a sua redação, a primeira coisa que você vai fazer, lembra disso. A primeira coisa que você vai fazer é pegar, ler a seu tema e pensar em 2 problemas para ele. Crise no sistema penitenciário. O que eu posso pensar? Eu posso pensar a superlotação e o sucateamento desses espaços. 2 problemas que eu posso argumentar no meu desenvolvimento. Falando disso, eu já terminei a minha
introdução. Viu tanto que foi simples? Rápido! Aí, a gente pode partir para o quê? Para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou tratar o quê, professor? Eu vou tratar os meus 2 problemas. No meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou tratar o quê? Se no caso, o tema que eu propus foi crise no sistema penitenciário brasileiro. Eu vou tratar o meu primeiro problema, qual que foi ele? Superlotação. E o segundo? Sucateamento desses espaços, desses presídios. Então, eu vou defender o meu ponto de vista, argumentar, para que eu possa convencer o meu leitor que esses são realmente 2 problemas, né, sérios, e eu preciso levar o leitor a enxergar que esses problemas, eles precisam de solução, certo?